Você não está lendo estas palavras por acaso. Algo maior que você, uma força invisível que alguns chamam de destino e outros simplesmente de vida, trouxe você até aqui. Talvez você estivesse procurando respostas, ou talvez apenas um refúgio do barulho do mundo, mas a verdade é que o universo sempre sabe a hora de abrir a porta certa. Dentro de você existe um poder silencioso, esquecido pela pressa e pelo hábito, mas tão real quanto o sangue que corre em suas veias. Esse poder conecta seus pensamentos com a imensidão, transforma sua emoção em matéria e transforma cada crença em um caminho possível. Este livro não é um manual nem uma receita mágica. É um convite para lembrar o que já habita em você. A capacidade de criar, atrair e fluir no mesmo ritmo das estrelas. Aqui você encontrará caminhos que não impõem, mas despertam. Palavras que não ensinam, mas lembram. Você chegou ao início de uma jornada em direção a si mesmo, e tudo o que precisa é de um coração aberto. Deixe o resto nas mãos do mistério que sempre conspira a seu favor. Capítulo 1. A janela interior. Chega um momento na vida em que a alma para e olha para dentro. Não é um instante anunciado por tambores ou luzes piscantes. Chega no meio da vida cotidiana, como um suspiro que escapa por entre pensamentos dispersos. Às vezes, surge após o cansaço de repetir rotinas sem sentido, outras vezes, após um golpe inesperado que nos obriga a parar. Nessa pausa, nesse silêncio, uma janela interior se abre. E o que aparece através dela não é uma paisagem desconhecida, mas um reflexo do que sempre habitou dentro de você. Essa janela não olha para o mundo exterior, mas sim para o seu próprio universo interior. É aí que residem suas crenças mais profundas, seus desejos não ditos, suas feridas e também suas possibilidades. O que você vê lá fora, as experiências que você chama de realidade, são apenas um eco do que vibra dentro dessa janela. E, no entanto, a maioria de nós vive com as cortinas fechadas, convencidos de que a vida acontece ao acaso, que as circunstâncias governam, que o destino é uma força cega sem rosto nem compaixão. Mas se você ousar olhar, se ousar abrir essa janela, descobrirá algo diferente. O universo não age contra você, age com você. Cada pensamento é uma semente plantada no campo infinito. Cada emoção é água que nutre ou murcha que brota. Cada crença é a raiz que sustenta ou limita a árvore da sua vida. Nada está desconectado, nada é acidental. O erro mais comum é acreditar que a mudança ocorre apenas quando a realidade externa se transforma. Esperamos por uma nova oportunidade, um emprego melhor, um relacionamento mais saudável, uma reviravolta milagrosa da sorte. Vivemos como se o mundo estivesse em primeiro lugar e nós em segundo. Como se nossa felicidade dependesse das peças lá fora se encaixarem. No entanto, a lei sagrada que governa este universo funciona ao contrário. O que você vê é o resultado, não a causa. A verdadeira causa está fermentando dentro de você. O universo responde não ao que você anseia superficialmente, mas à vibração que você já está emitindo. Imagine por um momento que sua mente e seu coração são instrumentos musicais. Se uma melodia de escassez, medo e carência vibra dentro de você, o universo responde amplificando essa mesma nota. Se, por outro lado, a frequência de confiança, abundância e amor ressoa dentro de você, essa será a canção que você ouvirá lá fora. Não porque a vida o recompensa ou pune, mas porque a energia só responde ao que recebe. Semelhante atrai semelhante. A janela interior é, portanto, o seu ponto de partida. Você não precisa viajar para o outro lado do mundo ou mudar todas as suas circunstâncias externas para abri-la. Tudo o que você precisa fazer é parar, fechar os olhos e reconhecer o que vibra dentro de você. Pergunte-se honestamente: que histórias repito para mim mesmo todos os dias? Que crenças tenho sobre mim mesmo, sobre os outros, sobre a vida?
Que emoções cultivo silenciosamente mesmo quando meu rosto sorri para fora. Não tenha medo do que você encontrará. Talvez você descubra que isso alimentou dúvidas, reclamações e comparações constantes. Talvez você perceba que sua energia tem girado em torno de pensamentos de carência ou impotência. Isso não o condena. Pelo contrário, é o primeiro passo para a transformação. Você não pode mudar o que nega, mas pode transmutar o que reconhece. Abrir a janela interior é um ato de coragem. Significa aceitar que a chave para o seu destino nunca esteve em mãos externas, mas em sua própria consciência. Significa lembrar que você é um co-criador com o infinito. Você não está aqui como um espectador passivo, mas como uma parte viva do tecido cósmico. Seus pensamentos são fios, suas emoções são corantes, suas crenças são padrões, e a cada momento você está tecendo seu próprio tecido da realidade. O desafio é sustentar essa consciência não apenas nos momentos de calma, mas também quando a vida parece contradizê-lo. Porque haverá dias em que, apesar de semear pensamentos de abundância, o mundo externo revelará vazio. Haverá momentos em que, mesmo que você escolha a confiança, a realidade parecerá fechar portas para você. É aí que a janela interior se torna essencial. Porque o que você mantém em sua vibração, mesmo sem evidências, é o que finalmente se materializará. O universo não responde à impaciência ou à dúvida. Ele responde à constância da sua frequência. Abrir essa janela requer uma prática diária. Não basta compreendê-la intelectualmente, você deve incorporá-la. Passe alguns minutos por dia sentado em silêncio e sentindo como se o que você deseja já estivesse presente. Não imagine isso como um anseio futuro. Sinta isso como uma certeza presente. Se você busca paz, respire como alguém que já está calmo. Se você busca prosperidade, seja grato como alguém que já vive em abundância. Se você busca amor, deixe seu coração se expandir como se você já estivesse compartilhando sua plenitude. Este exercício não é uma fantasia ingênua. É calibrar sua energia para que o universo responda na mesma frequência. O que você agora percebe como vazio não é ausência. É um espaço fértil, esperando que você semeie a vibração correta. A dúvida sufoca, a gratidão se abre, a ansiedade bloqueia, a confiança flui. E cada vez que você escolhe conscientemente o que sentir, o que pensar, em que acreditar, você está puxando fios invisíveis que logo se tornarão visíveis. A janela interior também é um lembrete de humildade. Nem tudo o que você deseja se manifestará exatamente como você imagina. Às vezes, o universo tem uma versão mais ampla do seu sonho, um caminho que sua mente limitada não poderia prever. Confiar nessa sabedoria superior faz parte de se abrir para o alinhamento. Não se trata de controlar cada detalhe, mas de manter a vibração que você sabe ser verdadeira em seu coração e permitir que a vida se encaixe. Hoje, ao iniciarmos esta jornada de 37 capítulos, convidamos você a fazer algo simples, mas profundo. Sente-se em silêncio, feche os olhos e visualize uma janela dentro de você. Observe as paisagens que aparecem além dela. Não as julgue, apenas as veja. Se vir sombras, reconheça-as. Se vir luz, abrace-a. Tudo o que aparece é parte de você. Então, imagine abrir essa janela, deixando o ar fresco do universo entrar em seu ser. Inspire essa energia como se fosse a própria essência da vida. A janela interior sempre esteve lá, esperando que você a abrisse. E quando o fizer, descobrirá que não está olhando para uma paisagem alienígena, mas para o seu próprio poder refletido no infinito. Esse será o ponto de partida para tudo o que está por vir. Ei, se você chegou até aqui, é porque este tópico realmente lhe interessa. Então lembre-se, o primeiro link na descrição tem muito mais conteúdo sobre metafísica que pode te ajudar ainda mais. Não perca. Capítulo 2. O eco dos seus pensamentos. A vida que você contempla a cada dia não é uma aleatoriedade dispersa.
nem uma coleção de pedaços desordenados que simplesmente se acumulam sem sentido. Tudo o que você vê é um espelho do que você guarda dentro de si. Seus pensamentos, essas frases silenciosas que se repetem incansavelmente, são como ondas viajando em um oceano invisível. Eles não desaparecem no ar. Eles se expandem, retornam, amplificam e se tornam as experiências que você mais tarde chama de destino. Imagine uma montanha. Se você gritar seu nome na frente dela, nenhum som retorna, apenas sua própria voz multiplicada. É assim com o universo. O que você envia para ele retorna, embora muitas vezes esqueçamos que fomos nós que fizemos o primeiro chamado. Seus pensamentos são sementes e o universo, fértil como uma terra sem fim, nunca deixa de responder. O erro está em acreditar que os pensamentos são inocentes, que eles não têm poder porque permanecem dentro da mente. Na realidade, cada pensamento possui uma vibração, e essa vibração molda a matéria. Não é necessário que outra pessoa a ouça. Você só precisa senti-la e segurá-la para que ela comece a criar. Se você pensa com medo, você invoca o medo. Se você pensa com confiança, invoca caminhos de certeza. Não existem pensamentos neutros. Todos são pulsos de energia, e cada um é um mensageiro que organiza a estrutura da sua realidade. Portanto, se você observar atentamente sua vida atual, verá que ela nada mais é do que a soma de pensamentos cultivados ao longo dos anos. Suas conquistas, seus relacionamentos, suas alegrias e até mesmo seus contratempos são ecos de pensamentos que você repetiu com convicção. A mente humana é uma transmissora constante, e o universo responde sem julgamento, sem dizer isso é bom ou isso é ruim. Ele apenas reflete. Quando você repete frases como eu não sou suficiente, tudo é difícil, a vida é injusta, você está plantando sementes de escassez que inevitavelmente germinam. Não porque o universo o pune, mas porque essa é a vibração que você escolheu sustentar. Da mesma forma, quando você pensa, eu sou capaz, há abundância, a vida conspira comigo, você está plantando raízes de prosperidade que mais cedo ou mais tarde darão frutos. A diferença entre uma vida cheia de oportunidades e uma repleta de obstáculos está na qualidade do seu diálogo interior. O pensamento não é um detalhe, é a origem. O que você permite habitar em sua mente é o que você permite habitar em seu destino. A boa notícia é que você não é condenado pelo que pensou no passado. A consciência sempre pode escolher novamente. O presente é o terreno mais fértil, porque cada momento traz consigo a possibilidade de semear outra semente. Assim, o eco dos seus pensamentos futuros pode ser diferente do eco que você ouve hoje. A transformação começa quando você escolhe cuidadosamente o que quer cultivar dentro de si. Alguns acreditam que mudar os pensamentos é uma tarefa impossível, porque a mente parece um rio que nunca para. Mas, na realidade, você não precisa controlar cada gota desse rio. Simplesmente guie a corrente. Não lute contra cada pensamento negativo que aparece. Isso só o fortalece. Em vez disso, decida conscientemente quais pensamentos você deseja expandir e direcione sua energia para eles. A atenção é como a água. Onde você a coloca, a semente cresce. O treinamento começa com pequenos gestos. Todas as manhãs, antes de abrir a porta para o mundo exterior, reserve alguns momentos para pronunciar frases que sustentem a vibração que você deseja vivenciar. Não diga isso como uma obrigação mecânica, mas como uma certeza que você já respira. Por exemplo, hoje escolho ver abundância em tudo ao meu redor. Confio que o universo guia cada passo que dou. Eu mereço amor, prosperidade e paz. Essas frases não são feitiços mágicos. São lembretes que recalibram sua vibração. Quando você as repete com convicção, seu campo energético começa a ressoar de forma diferente, e o eco que retorna também muda. O poder do pensamento é amplificado quando você o acompanha com emoção.
Pensar em abundância sem senti-la é como plantar uma semente sem olhar para ela. Mas quando você fecha os olhos e se permite sentir gratidão, alegria ou calma como se já fosse uma realidade, essa energia se torna o ímã que atrai experiências correspondentes. O universo responde à frequência plena do seu ser, não apenas às suas palavras. Neste ponto, você pode estar se perguntando: e os pensamentos inconscientes, aqueles que se repetem sem que eu perceba? A resposta é que eles também têm influência, porque fazem parte da sua vibração geral. Portanto, o trabalho espiritual não se trata apenas de repetir afirmações, mas de se observar honestamente. Testemunhe as histórias que sua mente repete silenciosamente. Toda vez que notar uma frase de dúvida ou medo, não a rejeite. Observe-a e substitua-a gentilmente por uma que o sustente. Esse processo exige paciência, pois durante anos alimentamos crenças limitantes. No entanto, cada novo pensamento semeado com consciência enfraquece as raízes de velhas ideias. O eco dos seus pensamentos é mais poderoso do que você imagina. Ele não molda apenas suas circunstâncias externas, também transforma seu corpo, sua saúde e sua energia vital. Estudos modernos confirmam o que os antigos sábios sabiam. A mente influencia cada célula e as emoções alteram a química interna. Quando você mantém pensamentos pacíficos, seu corpo responde com equilíbrio. Quando você mantém pensamentos estressantes, seu corpo fica tenso e doente. É assim que a conexão é direta. A prática espiritual que proponho para este capítulo é simples, mas transformadora. Todas as noites, antes de dormir, reserve alguns minutos para revisar seu dia. Observe os pensamentos que você mais repetiu e anote-os em um caderno. Então, com intenção consciente, anote 3 novos pensamentos que deseja plantar em sua mente para o dia seguinte. Por exemplo, estou cercado de oportunidades. Eu me permito receber com alegria. O amor flui em todos os meus relacionamentos. Ao anotá-las e senti-las, você estará abrindo espaço para sua mente se reeducar. E como toda semente plantada precisa de repetição, releia-as de manhã e à noite. Com o tempo, você notará que essas novas ideias se tornam parte natural do seu diálogo interior. O universo não é indiferente. Ele sempre escuta, sempre reflete. O eco que você recebe agora é apenas a consequência do que você pensou anteriormente. E o eco que virá dependerá do que você pensar daqui para frente. Essa é a sua verdadeira liberdade. Não controlar o mundo externo, mas escolher qual vibração você sustentará interiormente. A janela interior, da qual falamos no primeiro capítulo, agora se abre com mais clareza. O que você vê lá fora é o eco do que você falou interiormente. Reconhecer isso é despertar para o poder criativo que sempre esteve dentro de você. Lembre-se, a vida não responde ao que você deseja em teoria. Ela responde ao que você acredita lá no fundo. Portanto, escolha cada pensamento com amor, pois cada um é uma semente que retornará multiplicada. O eco da sua mente nunca se perde no vazio. Ele sempre retorna a você transformado em destino. Capítulo 3. A arte da confiança. Existe uma força que sustenta o universo inteiro, embora raramente a vejamos. Ela está presente na maneira como o sol nasce todas as manhãs, sem que você precise lembrá-lo. Na maneira como seus pulmões respiram enquanto você dorme. Na misteriosa precisão com que seu coração bate, sem que você o controle. Essa força se chama confiança e é tão antiga quanto a própria existência. Confiar não significa viver em passividade ou ignorar os desafios da vida. Confiar é reconhecer que por trás de todo caos aparente existe uma ordem secreta, que além de cada obstáculo existe um propósito, que até mesmo perdas e silêncios fazem parte de um roteiro escrito por uma sabedoria superior à nossa. A mente humana ama o controle,
Ela quer saber os passos antes de andar, quer ver resultados antes de acreditar, quer garantias antes de correr riscos. E, no entanto, a vida não funciona assim. A vida exige que você salte primeiro e descubra suas asas no ar. A vida exige que você dê aquele passo na neblina, mesmo quando não consegue ver o fim da estrada. A vida exige que você confie. Quando não confiamos, ficamos presos na dúvida e no medo. Ficamos obcecados em calcular cada detalhe, antecipando cada problema, garantindo cada saída. E essa energia de controle gera resistência. É como remar contra a corrente. Gastamos energia, nos esgotamos e no final mal progredimos. Mas quando abrimos mão da necessidade de controlar e decidimos confiar, o rio nos leva suavemente para onde realmente precisamos estar. O universo não responde aos nossos planos rígidos, mas à nossa vibração profunda. Se você vibra com confiança, atrai sincronicidades, encontros inesperados e caminhos que se abrem. Se você vibra com desconfiança, atrai obstáculos que refletem apenas a sua própria tensão interna. Confiança é uma linguagem que o universo entende claramente. Quando você confia, envia a mensagem de que está disposto a receber, que sabe que merece, que reconhece que a vida conspira a seu favor. Você pode pensar que confiar é difícil, especialmente quando as circunstâncias parecem contradizê-lo. Como confiar quando há contas a pagar, quando uma porta se fecha, quando uma perda dói? É justamente aí que a confiança se torna mais poderosa. Porque confiar quando tudo está indo bem é simples. Confiar em meio à tempestade é um ato de fé que transforma completamente a sua energia. Pense em um semeador. Ele coloca sementes no chão e, embora não veja o que está acontecendo lá no fundo, confia que o broto virá. Ele não desenterra a semente todos os dias para verificar se ela cresceu. Ele a rega, cuida dela e espera pacientemente. Este deve ser o seu relacionamento com o universo. Semeie pensamentos e emoções de abundância e confie que eles germinarão, mesmo que você ainda não os veja. A dúvida constante é como desenterrar a semente, interromper seu crescimento. Confiar não é cego, é sábio. Não significa cruzar os braços e esperar que a vida faça tudo por você. Significa fazer a sua parte com serenidade, não com ansiedade. Significa trabalhar com amor, definir intenções, dar passos, mas sem se obcecar com os resultados ou o como. Quando você confia, sabe que sua ação é uma semente e que o universo cuidará da colheita. Um dos maiores obstáculos à confiança é o apego ao tempo. Queremos que as coisas aconteçam agora, no exato momento em que queremos. Mas a vida tem seus ritmos, como as estações. Nenhum inverno dura para sempre, e nenhuma primavera chega cedo. Confiança é entender que existem processos invisíveis acontecendo mesmo quando você não os vê. O fruto virá, mas virá quando estiver maduro, não antes. Outro bloqueio comum é o medo de errar. Acreditamos que uma decisão errada pode destruir nosso destino, como se tudo dependesse de um único passo. A verdade é que o universo sempre encontra uma maneira de nos redirecionar para o que é certo para nós. Mesmo quando você segue um caminho diferente, a vida tem maneiras misteriosas de levá-lo em direção ao seu propósito. A confiança, então, se torna liberdade. Você não tem mais medo de errar, porque sabe que cada caminho agrega valor e cada experiência contribui. Praticar a confiança é, em essência, um exercício de rendição. Não se trata de desistir no sentido de derrota, mas de se render no sentido de se permitir ser guiado por uma sabedoria maior. Trata-se de abrir as mãos, afrouxar a rigidez e dizer: aceito que não sei tudo, aceito que não controlo tudo, mas sei que a vida me guia para o que é melhor. Essa abertura cria espaço para que milagres aconteçam. Sugiro uma prática simples. Todas as manhãs, ao acordar, diga uma afirmação de confiança em voz alta. Pode ser tão simples como: confio que tudo o que entra na minha vida hoje é para o meu bem. Repita essa frase calmamente,
respirando profundamente até sentir o corpo relaxar. Deixe que essa certeza o acompanhe ao longo do dia, especialmente nos momentos de dúvida. Aos poucos, você notará como sua mente se abre, como seu coração se acalma e como a vida começa a fluir com mais suavidade. Você também pode praticar a confiança em pequenas situações. Quando algo estiver atrasado, em vez de se desesperar, pense: talvez essa mudança no clima esteja me protegendo de algo que não consigo ver. Quando uma porta se fechar, repita: confio que outra, mais adequada, se abrirá. A princípio, pode parecer um jogo, mas com o tempo, você descobrirá que essas frases se tornam realidades tangíveis. Confiar não elimina os desafios, mas transforma a maneira como você os enfrenta. Em vez de vê-los como castigos, você os vê como lições. Em vez de se sentir vítima, você se reconhece como aprendiz. E essa perspectiva muda tudo, porque a energia que ela emite deixa de ser de resistência e se torna aceitação. E o que você aceita se transforma. Lembre-se de que a confiança é um músculo espiritual. Quanto mais você a pratica, mais forte ela se torna. Não espere dominá-la da noite para o dia. Comece com pequenos passos. Confie que sua respiração o sustenta. Confie que a terra continua a girar. Confie que cada noite traz um novo amanhecer. A partir dessas simples certezas, sua alma aprenderá a confiar até mesmo nos movimentos maiores da vida. Hoje quero deixar você com uma imagem. Imagine caminhar sobre uma ponte coberta de neblina. Você não consegue ver o fim, mal consegue distinguir os passos imediatos. Sua mente quer conhecer toda a jornada, mas a confiança lhe sussurra: siga em frente, a ponte se revelará sob seus pés. E assim acontece. A cada passo que você dá, a ponte aparece. Isso é confiança. Caminhar mesmo sem ver, sabendo que o caminho é construído com você e para você. Quando você escolhe a confiança, você escolhe a liberdade. Você se liberta da obsessão, do medo e do controle. E ao fazer isso, o universo pode finalmente revelar o que ele tem reservado para você. Você não precisa saber tudo, você só precisa confiar que cada experiência, mesmo aquelas que você não entende agora, é parte de um projeto perfeito. Faça da confiança seu hábito, sua âncora, sua oração silenciosa. Porque quem confia nunca caminha sozinho. Caminha sustentado pela mesma força que mantém o sol brilhando, os rios fluindo e a vida. Viva em todos os cantos do mundo. Capítulo 4. Sementes invisíveis. Todos os dias, mesmo sem perceber, você se torna um semeador. Seus pensamentos, suas palavras e suas emoções são sementes que você planta no solo invisível da existência. Nada do que você pensa ou sente desaparece no ar. Tudo se torna energia semeada, esperando o momento de germinar. Reserve um momento para refletir sobre o ciclo da natureza. Uma árvore majestosa começa com uma semente tão pequena que pode passar despercebida. Essa semente armazena silenciosamente todas as informações necessárias para desabrochar galhos, folhas e frutos. Mas seu poder não é revelado imediatamente. Ela precisa de solo fértil, água, luz e tempo. É assim que seus pensamentos também funcionam. Cada um contém um potencial oculto que, mais cedo ou mais tarde, se manifestará em sua vida. O erro está em subestimar o invisível. Acreditamos que um pensamento negativo passageiro não tem poder, que um ressentimento guardado em silêncio não tem impacto, que uma palavra dita descuidadamente não deixa marcas. No entanto, tudo conta. Cada ideia que você nutre é uma semente viva, e o universo nunca deixa de responder ao que você semeia. Quando você nutre pensamentos de abundância, gratidão e confiança, você planta sementes luminosas que, mais cedo ou mais tarde, florescerão em experiências de realização. Quando você nutre pensamentos de carência, medo ou dúvida, você planta sementes que inevitavelmente brotarão na forma de obstáculos ou sofrimento. Não porque o universo pune,
mas porque essa é a colheita natural do que você semeou. A vida é um espelho perfeito. Ela nunca devolve nada além do que você ofereceu. Talvez agora mesmo, ao olhar para a sua vida, você veja frutos que não deseja, problemas repetidos, relacionamentos dolorosos, limitações que parecem inflexíveis. Em vez de se culpar, lembre-se de que todo fruto vem de uma semente. Pergunte a si mesmo: que pensamentos guardei por anos? Que palavras repeti até acreditar nas verdades? Que emoções cultivei silenciosamente? Esse olhar honesto não é condenação, é libertação. Porque ao reconhecer as sementes que você semeou, você recupera o poder de semear de forma diferente. A verdadeira transformação começa quando você decide ser um jardineiro consciente da sua mente. Não basta colher os frutos que você não gosta. Se você não mudar a semente, esses frutos crescerão novamente. Você precisa cultivar pensamentos diferentes, semear emoções diferentes, falar palavras que nutrem, não destroem. O jardim da sua vida mudará quando você mudar as sementes que coloca nele. Imagine por um momento que cada pensamento é uma semente de luz ou sombra. Cada vez que você repete para si mesmo: eu não consigo, você planta uma raiz de desamparo. Cada vez que você diz: eu não tenho, você semeia escassez. Cada vez que você pensa: a vida está contra mim, você planta uma semente de luta que se multiplica. Mas o oposto também acontece. Quando você pensa: eu sou capaz, você planta força. Quando você é grato pelo que já tem, você planta abundância. Quando você afirma: a vida me apoia, você semeia confiança. Cada semente conta, cada semente se soma. O processo não é imediato. Assim como uma árvore não brota em um único dia, os pensamentos também não transformam a realidade em um instante. É aqui que entra a paciência. A impaciência é como desenterrar uma semente para verificar se ela cresceu. Ao fazer isso, interrompe seu processo. Sua tarefa é semear, nutrir e confiar. A vida faz o resto. Algumas pessoas desanimam porque, mesmo semeando pensamentos de gratidão ou abundância, continuam a ver velhos frutos de escassez. Isso acontece porque as sementes do passado ainda estão amadurecendo. Mas se você perseverar, se continuar semeando novas sementes, inevitavelmente chegará o dia em que os frutos também mudarão. É uma lei tão constante quanto o nascer do sol. O poder das palavras é outra chave nesta arte de semear. Cada palavra que você fala vibra no campo do universo e se torna uma semente ativa. Se você fala com reclamações constantes, cultiva um solo de insatisfação. Se você fala com esperança, constrói um terreno fértil para o novo. Suas palavras não são simples sons. São decretos que viajam como ondas e retornam multiplicados. É por isso que é tão importante monitorar não apenas o que você pensa, mas também o que você diz. Pergunte a si mesmo: minhas palavras constroem ou destroem? Elas nutrem a fé ou a dúvida? Elas abençoam ou amaldiçoam? Lembre-se de que cada palavra é uma semente e cada semente, mais cedo ou mais tarde, se torna fruto. O mesmo vale para as emoções. Uma emoção sustentada é como regar constantemente uma semente. Se você regar com medo, a planta crescerá torta. Se você regar com gratidão, ela crescerá forte e luminosa. As emoções são a água dos seus pensamentos. Não basta semear uma ideia de abundância se você a regar com medo todos os dias. Você precisa acompanhar o pensamento com uma emoção coerente, com um sentimento que o fortaleça. A prática espiritual que proponho neste capítulo é simples, mas profunda. Dedique alguns minutos todos os dias para semear conscientemente. Escolha uma afirmação que represente a semente que você deseja cultivar. Pode ser: sou digno de abundância em todas as suas formas. O amor flui facilmente na minha vida. Eu confio no processo da existência. Sente-se em silêncio, respire fundo e repita sua afirmação com atenção plena. Não a diga mecanicamente. Sinta-a em cada célula do seu corpo. Visualize esta frase como uma semente luminosa
que você deposita no solo fértil dentro de você. Então, acompanhe-a com gratidão, como se ela já tivesse germinado. Faça isso todos os dias e observe como, aos poucos, sua vibração se transforma. Com o tempo, novas sementes substituirão as antigas. Você descobrirá que oportunidades surgem, que relacionamentos saudáveis se desenvolverão, que a vida fluirá com mais suavidade. Não porque a realidade mudou por si só, mas porque você muda as sementes que estava plantando. A lei é simples, você colhe o que planta, e cada pensamento, palavra e emoção é uma semente viva. Não subestime o poder do invisível. Mesmo que você ainda não veja o broto, confie que a vida sempre responde. Hoje, quero deixar uma imagem para você. Imagine caminhar por um campo vazio, com um punhado de sementes nas mãos. A cada passo que você dá, você escolhe o que semear. Você vai semear medo ou confiança, escassez ou abundância, reclamação ou gratidão. O campo não julga, apenas recebe e devolve multiplicado. Você é o semeador, você é o jardineiro. E o que você semeia hoje será a paisagem que você habitará amanhã. Assim, cada pensamento consciente, cada palavra de amor, cada emoção luminosa é uma semente invisível que se torna destino. E quando você entende isso, percebe que nunca foi vítima do acaso. Você sempre foi o criador do seu próprio jardim. Capítulo 5. O Rio da Rendição. A vida é como um rio imenso que corre sem parar. Suas águas avançam com força, atravessam montanhas, deslizam por vales e sempre desembocam no oceano, que é a unidade de tudo o que existe. Você faz parte desse rio. Sua história, suas decisões, seus silêncios e seus sonhos são como afluentes que se juntam ao fluxo. E, no entanto, na maioria das vezes, vivemos como se esse rio precisasse da nossa direção. Queremos forçá-lo a virar para onde achamos melhor, contê-lo quando ele se move rápido demais ou forçá-lo a subir a montanha em vez de seguir seu curso natural. O resultado dessa luta é cansaço, frustração e dor. Não porque o rio seja cruel, mas porque ele nunca foi projetado para obedecer à rigidez do nosso controle. O rio sabe para onde está indo, mesmo que você não o veja. Entregar-se, então, é a arte de reconhecer isso e permitir que a água o carregue sem resistência. Entregar-se não significa desistir ou cair na passividade. Entregar-se é aceitar que existe uma correnteza maior que a sua vontade limitada e que essa correnteza conhece o caminho mesmo quando você não a compreende. É o ato de afrouxar a tensão interior, abandonar a obsessão de controlar tudo e abrir espaço para que o universo faça a sua parte. Pense na areia que você segura nas mãos. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escorrega por entre os seus dedos. É assim com a vida. Quanto mais desesperadamente você tenta segurar as coisas do seu jeito, mais elas escapam. Mas quando você afrouxa o controle, quando confia que o rio sabe para onde está indo, você encontra paz. A resistência nasce do medo. Tememos que, se abrirmos mão do controle, a vida nos leve a lugares indesejados. Achamos que devemos estar em guarda o tempo todo, como vigilantes incansáveis, porque, do contrário, algo ruim acontecerá. No entanto, o oposto é verdadeiro. A vida se bloqueia quando você insiste em direcioná-la com seus medos, e ela se expande quando você se entrega confiantemente ao seu curso. Observe como a natureza funciona. A água não se agarra às rochas, ela as cerca. Uma árvore não luta com as estações, ela se adapta. O sol não luta para brilhar, ele simplesmente brilha. Só os seres humanos insistem em lutar contra o ritmo da existência. E essa luta é exaustiva, porque nenhuma força individual consegue superar o imenso fluxo do universo. A rendição traz liberdade. Quando você para de tentar controlar cada detalhe, descobre um espaço interior onde pode respirar. Você para de se preocupar com o que não pode mudar e concentra sua energia naquilo que está sob seu controle. Sua vibração, seus pensamentos, suas emoções. Ao se render, você não abre mão do seu poder. Pelo contrário, você o recupera.
porque seu verdadeiro poder nunca esteve em manipular a correnteza, mas em se alinhar a ela. Há momentos em que a vida parece parar. Planos são frustrados, portas se fecham, o que você esperava nunca chega. Sua mente grita que você deve lutar mais, empurrar com mais intensidade, persistir até a exaustão. Mas a alma sabe de outra coisa. Às vezes, parar não é um fracasso, mas uma virada invisível que o leva a um lugar melhor. A rendição é a capacidade de confiar nessas mudanças, de aceitar que até os atrasos têm significado. O rio da rendição convida você a mudar a pergunta. Em vez de dizer, como forço esse resultado? Pergunte a si mesmo, como posso me alinhar com o que a vida está me mostrando? Essa diferença abre a porta para a paz, porque você para de lutar contra a correnteza e começa a ouvir sua música. Praticar a rendição não significa abandonar seus sonhos. Significa segurá-los com delicadeza, como alguém cuidando de uma flor delicada, e permitir que cresçam em seu próprio tempo. Significa agir com intenção, mas sem apego a tudo acontecendo exatamente como você imagina. Significa caminhar com direção, mas com a flexibilidade de aceitar desvios. Uma maneira simples de treinar a rendição é praticar a respiração consciente. Sempre que sentir ansiedade ou controle tomando conta, feche os olhos e respire profundamente. Ao inspirar, repita silenciosamente: eu confio. Ao expirar, repita: eu deixo ir. Faça isso várias vezes até que seu corpo relaxe. Esse simples ato reprograma sua energia e lembra que a vida não precisa da sua atenção para fluir. Você também pode praticar a rendição em situações cotidianas. Quando um plano muda inesperadamente, em vez de resistir, diga: aceito que esta mudança me leva a algo melhor. Quando uma pessoa não responde como você esperava, repita: eu deixo de lado a necessidade de controlar e confio que o relacionamento se resolverá sozinho. Entregar-se não é resignação, é cooperar com o ritmo da existência. Os frutos da entrega são evidentes. Você descobre que a vida se torna mais leve, que as oportunidades chegam sem esforço, que o que antes parecia um obstáculo se torna um guia. Você percebe que não estava perdendo o controle, estava se libertando do peso de carregar tudo. O rio nunca para de fluir. Sua tarefa é aprender a flutuar em suas águas. A prática espiritual deste capítulo é clara. Passe alguns minutos todas as noites revisando seu dia e pergunte-se: quando eu resisti? O que tentei controlar com ansiedade? O que eu poderia ter deixado de lado? Em seguida, escreva em um caderno uma frase de rendição que você deseja levar para o dia seguinte. Pode ser: hoje confio que a vida conhece o caminho. Eu deixo ir o que não posso controlar. Eu me entrego ao fluxo com serenidade. Ao repetir essas frases conscientemente, você treinará sua mente para se soltar. E quanto mais você se soltar, mais espaço criará para o universo surpreendê-lo. Lembre-se de que rendição não é fraqueza, é sabedoria. O guerreiro que sabe quando abaixar a espada não perde, ele ganha liberdade. O marinheiro que sabe quando ir com a corrente não afunda, ele avança mais rápido. Você também pode escolher esse caminho. Hoje, ao fechar estas páginas, imagine-se mergulhando em um rio límpido e caudaloso. Sinta como a água sustenta seu corpo sem esforço. Deixe a correnteza carregá-lo, sem medo, sem luta, confiando que o rio conhece o oceano melhor do que você. Essa imagem é a essência da rendição. Deixar a vida levá-lo para onde você sempre foi destinado a ir. Capítulo 6. O silêncio que revela. O mundo moderno nos acostumou a viver cercados de ruído. Ruído externo, com vozes, notificações, conversas, compromissos. E ruído interno, com pensamentos se sucedendo, preocupações que nunca desaparecem, memórias que se repetem e medos que se precipitam para o futuro. Estamos tão imersos nesse barulho que esquecemos como soa o silêncio. No entanto, o silêncio é um professor antigo.
Ele ensina não com palavras ou discursos, mas com presença. Em seu aparente vazio, ele contém a chave para ouvir o que é essencial. Porque a verdade geralmente não grita, ela sussurra. E somente no silêncio você pode se ouvir. Quando você escolhe o silêncio, não apenas desliga o ruído externo, como também começa a acalmar a turbulência interior. No início, pode parecer desconfortável, como se de repente você tivesse que enfrentar tudo o que estava tentando evitar. Emoções reprimidas, pensamentos inacabados, desejos ocultos. Mas na realidade, o que acontece é que o silêncio revela o que já estava dentro de você. Nada do que aparece é novo. Foi simplesmente encoberto pela distração constante. O silêncio é um espelho. Ao entrar nele, você descobre seu verdadeiro estado interior. Você se sente em paz ou inquieto. Surge gratidão ou ressentimento. Surge confiança ou medo. O silêncio não inventa nada. Ele simplesmente mostra claramente o que vibra dentro de você. E esse ato de observação é o primeiro passo para a transformação. Nas tradições espirituais mais antigas, o silêncio sempre foi visto como um portal. Sábios se retiravam para montanhas, desertos ou templos, não para escapar do mundo, mas para ouvir a voz oculta por trás de seus pensamentos. Essa voz é a da alma, a centelha divina, a conexão com o eterno. Quando você está em silêncio, ela se torna audível. Na vida cotidiana, nem sempre é possível se refugiar em um lugar isolado. Mas você pode criar pequenos espaços de silêncio no meio do seu dia. Você não precisa de horas inteiras. Alguns minutos em que você decide desligar o barulho e ouvir são suficientes. Ao fazer isso, você abre a janela interior que discutimos nos capítulos anteriores e permite que o universo fale com você sem intermediários. O silêncio também é remédio. Vivemos exaustos, não tanto pelo que fazemos, mas pela quantidade de estímulos que recebemos. Nos acostumamos a responder imediatamente a cada demanda, a preencher cada momento com informações, a não deixar um suspiro entre uma ação e outra. O corpo e a mente ficam saturados. E é nesse esgotamento que nascem a ansiedade, o estresse e a desconexão. O silêncio, por outro lado, restaura. É como uma fonte fresca que limpa o ruído acumulado e restaura a clareza. Quando você pratica o silêncio, descobre que não está sozinho. Nesse vazio aparente, você começa a sentir a presença do sagrado. Você pode chamá-lo de Deus, universo, espírito, energia ou simplesmente vida. O nome não importa. O que importa é a certeza de que existe algo maior que você. Algo que te sustenta e sempre esteve lá esperando que você o ouvisse. O silêncio também desperta a criatividade. Muitas das ideias mais brilhantes da história surgiram não em meio ao ruído, mas em momentos de calma. Quando você está em silêncio, sua mente para de perseguir o urgente e abre espaço para o essencial emergir. É na quietude que as sementes da inspiração germinam. Agora, entrar em silêncio não significa lutar contra os pensamentos. Se você se sentar em silêncio e ele exigir que você não pense, você só criará mais ruído. A prática consiste em observar o que aparece sem se prender a ele. Deixe os pensamentos irem e virem como nuvens cruzando o céu. Você é o céu, não as nuvens. E nessa distância, a paz começa a emergir. A prática que proponho neste capítulo é simples. Todos os dias, escolha um momento para sentar-se em silêncio por pelo menos 15 minutos. Desligue as distrações, feche os olhos e concentre-se na respiração. Não tente forçar nada. Apenas observe como o ar entra e sai, como seu corpo se expande e se contrai. Se os pensamentos surgirem, não os afaste. Reconheça-os e retorne suavemente à sua respiração. Aos poucos, você notará que um espaço se abre entre um pensamento e outro. Esse espaço é o silêncio, e nele você encontrará clareza. Se você praticá-lo consistentemente, o silêncio deixará de ser apenas um exercício e se tornará um estado.
Você descobrirá que, mesmo em meio ao ruído externo, pode sustentar um silêncio interno. Você estará cercado por vozes, mas dentro de você haverá calma. Você pode estar em meio a problemas, mas seu centro permanecerá em paz. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele não depende das circunstâncias, depende da sua conexão interior. Lembre-se de que o silêncio não é ausência, é presença. Não é vazio, é plenitude. Não é nada, é tudo. A essência de quem você é revelada nele. Hoje, ao fechar estas páginas, convidamos você a se dar um momento de silêncio. Apenas alguns minutos. Sente-se, respire e ouça. Talvez no início, você ouça apenas o ruído da sua mente, mas se permanecer, ouvirá algo mais profundo. Você ouvirá o murmúrio do universo, lembrando-o de que você sempre foi acompanhado, que nunca esteve perdido, que o caminho para a realização começa com uma pausa. O silêncio é o início de um diálogo com o eterno. Ouse entrar nele e você descobrirá que tudo o que você procurava lá fora sempre esteve esperando por você lá dentro. Capítulo 7. A sombra que ilumina. Em cada ser humano, há uma parte que tendemos a esconder. Chamamos-lhe sombra, porque preferimos mantê-la longe da luz da consciência. Ali guardamos a nossa culpa, os nossos medos, as emoções que não ousamos demonstrar, os pensamentos que nos envergonham. Acreditamos que, se os negarmos, eles desaparecerão. No entanto, o que é reprimido nunca se dissolve. Permanece em silêncio, à espera do momento de se fazer sentir. A sombra manifesta-se de formas súbitas, naquela crítica constante aos outros, na inveja disfarçada, no olhar que explode sem razão aparente, nos padrões repetidos que nos fazem tropeçar vezes sem conta. Não surge porque somos maus ou defeituosos, mas porque somos humanos. Todos nós temos uma parte que precisa de ser reconhecida e acolhida. O erro está em pensar que a sombra é uma inimiga. Sem amor, é uma professora. Aponta as feridas não cicatrizadas, as crenças que ainda nos limitam, os medos que nos impedem de nos expandir. Quanto mais a rejeitamos, mais força ela ganha. Quanto mais você a aceita, mais ela se transforma em luz. Imagine uma lâmpada. Seu brilho é mais claramente apreciado quando ilumina a escuridão. Da mesma forma, sua luz interior precisa da sombra para se revelar. Sem ela, você seria incapaz de reconhecer sua verdadeira força. Cada medo superado se torna coragem. Cada ferida curada se torna compaixão. Cada erro reconhecido se torna sabedoria. Integrar a sombra é um ato de amor próprio. Significa ousar olhar honestamente para o que você esconde. Significa reconhecer que você também é vulnerável, que também comete erros, que também tem cantos escuros. E em vez de se punir por isso, aprenda a se abraçar com ternura. Porque a cura não vem da negação, mas da aceitação. O universo não pede que você seja perfeito, ele pede que você seja autêntico. E ser autêntico envolve aceitar sua luz e sua sombra. Ambos os aspectos fazem parte do todo que você é. Você não pode reivindicar totalidade se apenas abraçar o que brilha e negar o que dói. A totalidade surge quando você olha para todo o seu ser e diz: este também sou eu, e ainda assim eu me amo. A sombra também nos ensina a ser compassivos com os outros. Quando você reconhece sua própria fragilidade, para de julgar a fragilidade dos outros com tanta severidade. Você entende que cada pessoa age a partir de suas feridas e medos, e que por trás de cada ação há uma história. Assim, seu olhar se suaviza, seu coração se abre e sua capacidade de amar se expande. Integrar a sombra não significa justificá-la, mas transformá-la. Por exemplo, se você reconhece sua raiva, não se trata de deixá-la dominar você, mas sim de se perguntar qual necessidade oculta ela sinaliza. Talvez essa raiva surja porque você não se sente ouvido, porque permitiu que outros cruzassem seus limites. Ao vê-la, você pode aprender a se comunicar com firmeza, sem violência.
Assim, a sombra se torna um guia para a sua verdadeira força. Outro exemplo: se você descobrir inveja dentro de si, não se condene. Pergunte a si mesmo qual desejo seu está sendo refletido. A inveja aponta para o que ela ainda não lhe permitiu. Ao reconhecê-la, você pode transformar essa emoção em inspiração para avançar em direção ao que almeja. Trabalhar com a sombra exige coragem. Não é fácil enfrentar o que evitamos por anos, mas cada vez que o fazemos, recuperamos uma parte do nosso poder. Porque a energia que antes você gastava, reprimindo agora, é liberada para criar. A sombra deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de vitalidade. A prática que proponho neste capítulo é um ritual de encontro consigo mesmo. Encontre um lugar tranquilo e acenda uma vela. Sente-se em frente a ela e escreva em um caderno as emoções, pensamentos ou comportamentos que você reconhece como parte da sua sombra. Faça isso sem julgamento, apenas com honestidade. Em seguida, leia-os em voz alta diante da chama e repita: eu reconheço esta parte de mim e a abraço com amor. Visualize como a luz da vela ilumina essas palavras, transformando-as. Guarde este caderno como testemunha do seu compromisso com a sua própria verdade. Não se trata de fazer este exercício apenas uma vez. A sombra se revela em camadas, e cada fase da sua vida trará novas partes à tona. O importante é manter a disposição de sempre olhá-las com amor, nunca com condenação. Lembre-se de que o que você nega o subjuga, mas o que você aceita o liberta. Cada vez que você se permite ver sua sombra, você dá um passo em direção à integração. E cada passo em direção à integração é um passo em direção à liberdade. O universo convida você a viver inteiro, não pela metade. E inteiro significa luz e sombra, céu e terra, força e vulnerabilidade. A verdadeira espiritualidade não é escapar da escuridão, mas aprender a iluminá-la de dentro. Hoje, ao fechar estas páginas, faça um ato de reconciliação consigo mesmo. Coloque a mão sobre o coração e diga silenciosamente: eu me aceito como sou, com minha luz e minha sombra. Tudo em mim merece ser amado. Sinta essas palavras se expandirem pelo seu corpo, como se cada célula as ouvisse. Essa é a semente da integração. A sombra não está aí para te destruir. Ela está aí para te mostrar onde você pode crescer. E quando você escolhe aceitá-la, descobre que o que parecia escuridão era, na verdade, a porta para a sua luz mais profunda. Capítulo 8. A verdade interior. Cada pessoa busca respostas. Algumas as buscam em livros, outras em templos, outras ainda nas palavras de mestres e guias. E embora cada uma dessas fontes possa oferecer vislumbres de luz, a verdade mais profunda nunca é encontrada fora. Ela sempre esteve dentro de você, esperando que você escolhesse ouvir. Essa verdade interior não se expressa em discursos complexos ou raciocínios intermináveis. Ela fala com a simplicidade de uma intuição, com a clareza de um sentimento, com a calma de uma certeza que não precisa ser comprovada. É aquela voz silenciosa que, mesmo quando você a ignora, continua a insistir gentilmente. Este é o seu caminho. O problema é que aprendemos a desconfiar dessa voz. Desde a infância, fomos ensinados a buscar aprovação, validação e orientação fora de nós mesmos. Nos diziam o que pensar, o que acreditar, o que desejar. Aos poucos, silenciamos nosso próprio centro de sabedoria. E assim crescemos confusos, duvidando de nós mesmos, perdendo a bússola interior que sempre esteve disponível. A verdade interior não é uma ideia que muda com as tendências ou as opiniões dos outros. É estável, é puro, é permanente. Pode estar coberto por camadas de medo, condicionamento e crenças herdadas, mas nunca desaparece. Está lá, esperando que você descasque o que o esconde. Quando você se alinha com essa verdade, a vida flui. As decisões se tornam mais claras porque você não precisa mais calcular cada detalhe. Você simplesmente sente o passo certo. A confusão se dissolve porque você sabe distinguir
entre o que vem da sua essência e o que vem dos seus medos. A paz se expande porque você não está mais dividido entre o que deseja e o que os outros esperam de você. A verdade interior se manifesta na forma de intuição. Essa intuição é a conexão direta com o sagrado. Não é lógica, mas também não é irracional. É um saber imediato, como se sua alma estivesse se lembrando de algo que sua mente ainda não entende. Se você aprender a ouvi-la e confiar nela, descobrirá que ela sempre o conduz para o bem. Mas ouvir a verdade interior requer silêncio e coragem. Silêncio, porque somente na quietude você consegue distinguir sua voz do ruído mental. Coragem, porque às vezes o que ela revela não condiz com o que era esperado de você. Seguir sua verdade pode significar tomar decisões desconfortáveis, romper com velhos padrões, trilhar caminhos solitários. E, no entanto, nada é mais libertador do que viver em coerência com quem você realmente é. Quando você ignora sua verdade interior, o preço é alto. O vazio, a frustração e a sensação de viver uma vida que não é sua aparecem. Você pode ser bem-sucedido de acordo com os padrões do mundo, mas se não ouvir sua voz interior, sentirá que algo está faltando. Porque a realização não vem de atender às expectativas dos outros, mas de honrar sua própria essência. O universo sempre apoia aqueles que ousam viver verdadeiramente. No início pode parecer que você está perdendo, que está sem apoio, que está escolhendo um caminho mais difícil. Mas com o tempo, você descobrirá que a autenticidade atrai a autenticidade, que a verdade abre portas que a falsidade jamais poderia abrir. Viver a partir da sua verdade interior é alinhar-se com a frequência mais elevada da existência. Como se conectar com essa verdade? Comece perguntando-se honestamente: o que eu realmente sinto lá no fundo? O que eu realmente desejo além do que os outros esperam de mim? O que me dá paz e o que drena minha energia? Essas perguntas são chaves que abrem a porta para o autoconhecimento. Você nem sempre terá respostas imediatas, mas, ao se apegar a elas, a vida começará a lhe mostrar sinais. Uma prática poderosa é escrever todos os dias o que seu coração deseja, sem censura. Não julgue, não filtre, não pense no que é possível ou impossível. Apenas escreva com sinceridade o que você realmente deseja. Essa escrita funciona como um espelho. Reflete sua verdade de volta para você e ajuda você a distingui-la das vozes dos outros. Outra prática é observar seu corpo. O corpo não mente. Quando algo está alinhado com sua verdade interior, você sente expansão, leveza, calma. Quando algo não está, você sente tensão, contração, desconforto. Aprenda a ouvir esses sinais e confiar neles. Seu corpo é um canal de sabedoria interior. A verdade interior também se revela em suas paixões. O que o move, o que desperta seu entusiasmo, o que o conecta com a vida, geralmente está alinhado com sua essência. Não ignore esses chamados. Mesmo que pareçam pequenos ou sem importância, são pistas para o caminho que sua alma escolheu seguir. Viver em coerência com sua verdade interior não significa que você nunca terá dúvidas ou medos. Significa que, mesmo com medo, você escolhe ser fiel ao que sabe lá no fundo. É um ato contínuo de lembrar quem você é e ousar expressar isso no mundo. A prática espiritual que proponho para este capítulo é simples e poderosa. Encontre um espaço tranquilo e coloque a mão sobre o coração. Respire fundo algumas vezes e pergunte-se silenciosamente: qual é a minha verdade neste momento? Não espere uma resposta imediata ou forçada. Deixe que o que precisa emergir surja. Às vezes será uma palavra, outras vezes um sentimento, outras vezes um simples suspiro. O importante é ouvir sem julgamento. Faça desta prática um hábito diário, e aos poucos, a voz interior se tornará mais clara. Lembre-se de que a sua verdade interior não compete com a dos outros. Cada pessoa tem a sua própria melodia, e juntas formam a sinfonia do universo. Você não precisa impor a sua verdade a ninguém, basta vivê-la. Quando você é verdadeiro consigo mesmo,
inspira os outros a fazerem o mesmo. E esse é o maior serviço que você pode oferecer ao mundo. Hoje, ao fechar estas páginas, dê a si mesmo um momento de honestidade. Pergunte a si mesmo: estou vivendo de acordo com o que os outros esperam de mim ou de quem eu realmente sou? E ouça a resposta, mesmo que seja desconfortável. Porque nessa resposta, você encontrará o mapa para a sua liberdade. A verdade interior não pode ser comprada ou aprendida de fora. Ela sempre esteve dentro de você esperando pela sua atenção. E quando você escolhe ouvi-la, descobre que o caminho para a realização nunca esteve em nenhum outro lugar. Sempre esteve dentro do seu próprio coração. Capítulo 9. A gratidão que transforma. Existem chaves invisíveis que abrem portas que a força jamais conseguiria mover. Uma dessas chaves se chama gratidão. Não é um gesto superficial ou uma palavra dita por hábito. É um estado de consciência, uma vibração capaz de transformar o ordinário em extraordinário e transformar o limitado em abundante. A gratidão não espera que tudo seja perfeito para aparecer. A verdadeira gratidão floresce mesmo em meio às provações. É a decisão de olhar para o que você já tem, em vez de se concentrar no que falta, de reconhecer a beleza no simples, de ser grato até mesmo pelo que você não entende, confiando que um dia isso revelará seu significado. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo de carência. Elas acreditam que só podem se sentir gratas quando alcançam um determinado objetivo, quando alcançam uma determinada meta, quando a vida entrega o que agora anseiam. Mas esse pensamento inverte a ordem natural. Não é a abundância que gera gratidão. É a gratidão que gera abundância. A energia da vida responde ao estado do seu coração. E um coração grato atrai mais motivos para ser grato. A gratidão abre seus olhos. De repente, você descobre que a luz do amanhecer é uma dádiva, que o ar que você respira é um milagre, que a comida na sua mesa é uma bênção. Você descobre que nada é tão pequeno quanto parece. Cada detalhe do cotidiano contém a grandeza do universo. E quando você começa a ver dessa forma, a vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna um mistério a ser celebrado. O poder da gratidão vai além do emocional. Tem efeitos concretos na sua realidade. Estudos modernos confirmam o que os antigos sábios intuíram. Pessoas gratas vivem com maior bem-estar, desfrutam de relacionamentos mais saudáveis, experimentam menos ansiedade e atraem oportunidades inesperadas. Não porque a gratidão seja uma fórmula mágica, mas porque ela muda sua vibração. Quando você agradece, você emite uma frequência de realização, e essa frequência atrai experiências que a correspondem. A gratidão também cura. Muitas vezes, as feridas do passado nos mantêm presos em reclamações ou ressentimentos. Ao escolher ser grato até mesmo por essas experiências difíceis, não porque foram agradáveis, mas porque nos ensinaram lições, você começa a liberar o fardo emocional. A gratidão transforma a dor em professora e as feridas em fonte de crescimento. Você pode pensar: como posso ser grato quando me faltam tantas coisas, quando tenho problemas reais, quando a vida tem sido difícil para mim? É precisamente aí que reside o maior poder da gratidão. Não se trata de negar as dificuldades, mas de escolher também ver o que está presente. Não importa quão escuro um caminho possa parecer, sempre há uma centelha de luz. E ao se concentrar nessa centelha, sua vibração muda e a luz começa a se expandir. A prática da gratidão é simples, mas requer consistência. Comece cada dia reconhecendo pelo menos 3 bênçãos. Elas podem ser tão simples quanto um raio de sol entrando pela sua janela, o sorriso de alguém na rua ou o simples fato de ter um corpo que respira. Anote-as em um caderno, porque ao anotá-las você lhes dá forma e solidez. Faça isso todas as manhãs ou todas as noites e verá como sua perspectiva começa a se transformar. Outra prática poderosa é agradecer antecipadamente. Imagine o que você deseja manifestar em sua vida e agradeça como se já tivesse acontecido.
Sinta a emoção de tê-lo, agradeça com convicção e envie essa vibração para o universo. Esse gesto não é uma ilusão ingênua. É calibrar sua energia para atrair o que ressoa com essa frequência. A gratidão também pode ser expressa em relação aos outros. Muitas vezes, tomamos a presença das pessoas que amamos como garantida. Pratique dizer obrigado sinceramente, ao amigo que o ouve, ao companheiro que o ajuda, ao estranho que sorri. Essas palavras não apenas nutrem aqueles que as recebem, mas também expandem sua própria energia. Agradecer fortalece os laços invisíveis que nos conectam. Você pode até agradecer a si mesmo. Reconheça seus esforços, celebre suas conquistas, valorize sua jornada. A gratidão para consigo mesmo é um ato de amor que fortalece sua confiança e autoestima. Não espere que alguém o valide. Olhe para si mesmo com ternura e diga silenciosamente: obrigado por continuar. Obrigado por não desistir. Obrigado por existir. Quando você faz da gratidão um hábito, percebe que a vida começa a lhe mostrar mais motivos para ser grato. Não porque o mundo muda magicamente, mas porque sua perspectiva muda. E à medida que sua perspectiva muda, sua experiência da realidade muda. O que antes parecia insuficiente, agora se revela abundante. O que antes parecia rotineiro, agora se torna sagrado. A gratidão também é uma forma de oração. Você não precisa de longas orações ou rituais complicados. Simplesmente diga obrigado de coração, e esse gesto se torna uma ponte direta para o divino. A energia do universo responde a esse reconhecimento com mais generosidade, porque onde há gratidão, há expansão. Hoje, quero propor um exercício simples. No final do dia, feche os olhos e revise mentalmente 5 momentos que o fizeram sorrir, mesmo que sejam pequenos. Sinta-os novamente e diga obrigado após cada um. Então imagine algo que você deseja atrair e agradeça como se já tivesse acontecido. Faça isso todas as noites e veja sua energia aumentar. Lembre-se, a gratidão não é um ornamento espiritual, é uma força criativa. Ela muda seu estado interior, transforma seus relacionamentos e abre portas invisíveis. É a vibração mais elevada da abundância, a chave que transforma cada momento em um milagre. Ao fechar estas páginas, leve consigo esta certeza. Você não precisa esperar a vida ser perfeita para agradecer. Agradeça agora e a vida se transformará diante dos seus olhos. Porque cada obrigado, dito com sinceridade, é uma semente de luz que germina no jardim do seu destino.